Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fronteira Investimentos. Dando prosseguimento à temporada de análise de resultados, na verdade de divulgação de resultados, a gente vai fazer uma análise hoje, tá? Sobre a Taesa, tá bem? A Taesa aí nos últimos dias divulgou o seu resultado e tem algumas coisas interessantes que a gente deve ficar atento aí quanto aos resultados da Taesa também e como que ela se comportou aí no último trimestre, tá bem, pessoal? Bom, então a gente vai começar aqui dando uma olhadinha, tá, sobre o resultado regulatório, porque é daqui que vem os nossos dividendos, tá? Então o que que acontece com a Taesa, tá? A receita líquida da Taesa, ela diminuiu, tá, em comparação com o trimestre anterior e também caiu um pouquinho em relação ao semestre, tá? Com isso, tá? Como a receita líquida acabou caindo, ela arrastou o EBITDA também. Então, o EBITDA também acabou caindo, sofreu aqui também por causa dessas quedas, tá? Mas, se a gente observar embaixo aqui, o que que aconteceu? Ela teve um lucro líquido aqui crescente. O lucro cresceu, tá? Isso aqui aconteceu por uma série de fenômenos, tá? Ela meio que fez uma manobra financeira, tá? Que ela conseguiu aí manter o lucro dela, tá? Que por um lado é bom, tá? Mas a gente, isso aqui já era esperado do mercado, tá? Já era sabido, tá? Que as receitas aí iriam diminuir aí nos próximos trimestres, tá bem, pessoal? Depois a gente vai dar uma olhadinha também no resultado, tá? Da Genial, o relatório que eles divulgaram, tá bem? Aqui eu acho interessante, pessoal, a gente falar um pouquinho sobre os projetos que a Taesa tem, né? Então ela tem 4 projetos grandes aqui, tá? Ela tem Ananaí, ela tem Pitiguari, ela tem o projeto de Tanguará e ela tem o projeto aqui de Saíra, tá? O mais avançado aqui, tá? É o de Saíra, tá em 84%, e depois ela tem aqui Pitiguari com 53%, tá? Os outros ainda têm uma porcentagem um pouco menor, sendo o de Tanguará com menor avanço, tá? E os investimentos realizados, a gente consegue ver que, mesmo tocando esses projetos, ela fez poucos investimentos aí no 6 meses aí, né, nos primeiros 6 meses de 2024, comparado, né, com todo o ano aqui de 2023, tá? Então, para tentar alcançar esse ano de 2023, ela vai ter que fazer um investimento muito grande, tá? Mas ela está conseguindo tocar os projetos dela mesmo sem fazer muitos investimentos, tá bem? Tem algumas observações aqui que vocês podem dar uma pausa no vídeo depois para ler, tá? Mas ela sofreu bastante por causa das licenças ambientais, tá? Depois conseguiu liberar algumas também, tá? Mas essas licenças ambientais tá em destaque em 3 pontos aqui dos 4, tá? Então, é uma coisa aí que a Taesa sofreu aí nesse trimestre e nos últimos 6 meses, tá? Aqui talvez seja o ponto crucial, pessoal, tá? Da Taesa, tá? O endividamento, tá? Então ela tem aqui um endividamento de 4. A gente consegue ver que esse endividamento dela, ela foi subindo aqui, ó, tá? Então, referente à dívida líquida dela, tá? Então isso daqui, tá? Também já era esperado. Isso aqui o CEO da empresa já tinha falado que estava esperando que ela tivesse uma alavancagem um pouco maior, já era esperado do mercado também, tá? Só que agora ela tá 4 vezes, né? Tá 4 vezes aí a alavancagem, tá? Então é uma questão um pouco preocupante. Eu confio bastante na Taesa aí que ela tem potencial aí, né, para baixar um pouco essa dívida, tá? E controlar, tá? Mas é um ponto que é de atenção, digamos assim, tá? Então é um ponto que a gente vai ter que monitorar aí nos próximos trimestres, tá? Para ver como é que vai se comportar essa dívida dela, tá bem? Ela tem aqui o perfil de amortização da dívida também, tá? Então tem aqui o que ela tem de caixa, tá? No segundo trimestre de 2024. E ela tem aqui o plano dela, né, ao longo dos anos aqui de amortização, tá? Então a gente vê lá que 2026 ela tem um valor bem alto, depois 2027 cai bastante, sobe um pouquinho 2028 e aí ela tem lá de 2029 até 2044, tá? Aí um valor bem maior, mas aí está condensado vários anos, tá? Mas principalmente, pessoal,
controlem aí, tá? Deem uma olhada aí, uma atenção especial, tá? Para essa alavancagem de 4 aí da Taesa, tá bem? Para finalizar aqui, né, pessoal, então a Taesa aqui divulgou também os dividendos, tá? Então ela vai distribuir aqui 223 milhões, tá, de dividendos. A data base dela dia 15 de agosto e a data ex aqui dia 16, tá? Ela vai distribuir equivalente a 65 centavos aqui pela unit dela, tá? A Taesa, o ticket aqui tá EE11, tá? E a data de pagamento vai ser 27 de novembro de 2024, tá? Então parece que ela mudou um pouquinho também a política de pagamento de dividendos dela, tá? Porque ela anunciava em agosto e já pagava em agosto, tá? Agora ela espichou, ela esticou um pouco mais esse prazo, tá? Talvez aí, por causa desse endividamento, né? Dessa alavancagem um pouco alta, tá? Eles esticaram, né? Seguraram um pouco mais o caixa, tá? Mas é uma questão aí que a gente tem que ficar atento também aí como que vai ser o comportamento de pagamentos da Taesa aí nos próximos trimestres, tá bem, pessoal? Então, um ponto de atenção também, tá? Dando uma olhadinha aqui no detalhamento dos resultados, tá? Isso aqui divulgado aqui pelo site da Genial, tá? Da Genial Investimento. Eu gosto de olhar a análise deles, tá? Que é bem interessante, tá? Tem uma parte anterior, tá? Que vocês podem ver que eles detalham um pouco mais ali sobre o endividamento, tá? Mas aqui eles falam um pouquinho também, tá? Então a gente vai ler principalmente esse trecho aqui que eu acho que é o mais interessante pra gente, tá? Então aqui a empresa reportou, né, uma receita líquida regulatória de 579 milhões, tá? Que teve uma redução anual aí de 7,2%, tá? E a queda foi principalmente, né, pelo ajuste inflacionário do ciclo da RAP, né, dos pagamentos dela, do ciclo 2023-2024, tá? Balanceado pela entrada operacional, tá? Das duas áreas que ela tem, tá? Da Saraia e Santana, tá? O reajuste inflacionário do ciclo foi negativo para as linhas reajustadas pelo IGPM, tá? Então a Taesa tem algumas linhas de transmissão que são reguladas aí pelo IGPM. E como o IGPM foi menos 4,5 aqui para ela, tá? Ela sofreu um pouquinho aí com o pagamento dessas RAPs, tá? O ciclo 2024-2025 começa a afetar a companhia a partir do terceiro trimestre, tá? Então a gente tem que ver aí como que vai se comportar, tá? O reajuste aqui também, tá? A gente tem que cuidar isso aqui para os próximos trimestres, mas o reajuste foi de menos 0,34%, tá? Então ele não afetou tanto como esse anterior aqui, tá? Então, para as linhas reajustadas no IGPM e 3,93 para o IPCA, tá? Então meio que compensou elas por elas, tá? Aqui foi bem pouquinho, no caso aqui, afetadas pelo IGPM, né? A variação do IGPM, né? E aqui foi bem maior, tá? Com relação aos custos de despesas, né, houve uma redução de 3,7, totalizando 94 milhões. Isso aqui é bom, né? Explicado por uma ligeira redução na contratação de serviços de terceiros, tá? Então ela conseguiu controlar um pouco isso aqui, tá? Quando controla um pouco as despesas, né, sempre é um ponto positivo, né? O resultado financeiro aqui, né, totalizou menos 202 milhões, 17% abaixo da comparação anual, explicado por uma variação cambial decorrente da contratação do IPCA, né, dentro do período analisado. Tá? Então teve uma variação aqui, tá? Então a gente tem que ficar um pouco atento quando a gente pega essas, principalmente essas transmissoras de energia, né? A gente tem que dar uma olhadinha na como que é a forma, né, que elas recebem, tá? Essas RAPs, tá? Elas estão indexadas aqui, tá? Então isso afeta bastante a variação, tá? Outra coisa que afeta bastante também, tá? É a parte de variação da própria moeda, do dólar também, tá? Isso aí também influencia um pouco aí na política da empresa, tá? Então a gente tem que dar uma atenção também um pouco para isso aí, tá? Aqui ele volta a falar sobre a dívida bruta, tá? Então a dívida bruta da companhia totalizou 10 bilhões, tá? 3% maior que o trimestre anterior, então cresceu um pouquinho essa dívida, tá? O caixa da companhia ficou em 1 bilhão, tá? Resultado em uma dívida líquida de 9,1 bilhões, 3,6% maior que o primeiro trimestre de 2024, tá? Assim, a Taesa fecha o trimestre, né, com uma relação dívida líquida e EBITDA de 4 vezes, tá? Então, aquilo que a gente viu, a alavancagem dela, tá?
0,2 acima do trimestre anterior e maior dentre os pares, ou seja, tá, ela está com alavancagem, a dívida dela, né, está maior aí que as outras empresas do mesmo setor, tá? Então, como eu disse, é um ponto de atenção aí em cima da Taesa que a gente vai ter que ficar atento, tá bem? Por fim, o lucro líquido registrado foi 294 milhões, tá? Então, um aumento aqui de 22% em relação ao segundo trimestre, tá? Então, pelaquela manobra que eu falei que a Taesa conseguiu fazer, tá? Ela conseguiu ainda ter um lucro líquido razoavelmente bom, né? Pela situação dela atual aí, né? O endividamento tá alto, tá? Então, o que eles recomendam aqui, o pessoal da Genial, nesse caso, né? Ressaltamos que não achamos o resultado negativo, apenas que a empresa se encontra precificada e sem justificativas para negociar acima do valor justo, tá? Então, justamente pela questão da alavancagem se encontrar relativamente alta, tá bem? Então, o que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês têm que pegar aí a Taesa, tá? Juntar o lucro, os lucros que ela teve aí no primeiro e segundo trimestres, né? Ou o semestre como um todo, tá? E fazer a projeção aí do preço teto projetivo e definir o seu preço teto, né? E esperar aí que o preço baixe um pouco, tá bem? Pessoal, o básico aí sobre a Taesa era isso aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bem? A gente só viu os pontos principais, o relatório é bem extenso, eu não cheguei a ler todo o relatório ainda, tá? Mas a parte ali da alavancagem me chamou bastante atenção, tá? Mas isso já era sabido do mercado, isso já era de conhecimento geral, tá? Ela veio um pouquinho pior do que o mercado esperava, tá? Mas não foi algo muito diferente também, tá? É uma questão ali de menos de 1% de diferença, tá? Mas mesmo assim, tá? Como eu disse aí, a gente vai ter que ficar atento aí os próximos trimestres, como que a empresa vai se comportar, tá bem? Você vai ter capacidade aí de gerir os seus recursos e baixar o seu endividamento. Certo, pessoal? Bom, então era isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, abraço, até mais. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que saem por aqui.